Antes de começar, dá aquele likezinho padrão para ajudar esse canal a crescer, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para as pessoas que querem se locomover em Paris de metrô. E agora vamos lá. Bem-vindo aqui, sou o Paul. Hoje nós vamos falar sobre o metrô de Paris. Para você que vai viajar para Paris, vai ser uma aula muito útil. Vamos lá. Bom, o metrô parisiense ele é diferente do metrô, por exemplo, do Rio, de São Paulo, de outra cidade, em vários pontos. Tem pontos nos quais ele é melhor. O metrô de Paris ganha, por exemplo, em número de linhas. É muito mais fácil acessar qualquer canto da cidade de Paris com o metrô do que, por exemplo, em São Paulo ou no Rio, onde você tem poucas linhas e tem muitas áreas que são completamente desprovidas de metrô. Já eu acho que o metrô, por exemplo, de São Paulo e do Rio, que são os dois que eu conheço melhor, ganham do metrô de Paris em questão de limpeza. Você não vê ratos no metrô de São Paulo, por exemplo. Já se vê alguns, às vezes, no metrô de Paris, mas é no lugar onde anda o trem. Raramente onde você está sentado, tá? Você pode ficar tranquilo. Mas não deixe de passar um certo desconforto, às vezes. E também, eu acho que não só de rato, mas de limpeza em geral, assim. O metrô, por exemplo, eu conheço muito bem o metrô de São Paulo. Ele é bem limpo. Ele é um metrô muito limpo. E isso é agradável. Tem até ar-condicionado, coisa que não tem no metrô de Paris. Então, às vezes, está muito quente no metrô de Paris. Em questão de estar cheio ou não, os dois são iguais, tá? Então os metrôs no Brasil quanto o metrô parisiense e os outros também nas outras cidades, tem metrô em Lyon, em Marseille. No horário de pico, eles são muito cheios. Já em questão de lotação, é igual. O metrô de Paris também, em momentos de pico, está super lotado, é desagradável, às vezes tem que empurrar para entrar. Então, nesse ponto, não tem melhoria, não. Só tem que tomar cuidado no metrô de Paris, que às vezes, na mesma plataforma, tem vários trens que passam com destinos diferentes. Então, é bom, às vezes, pedir orientação, conferir, confirmar se você está indo para o lugar certo, porque ele pode, talvez, te desnortear um pouquinho. Enfim, vamos com o conteúdo da aula. Como falamos o metrô, a gente fala metrô. Le métro. Existe o RER, que é Réseau Express Regional, que é um tipo de trem, na verdade igual, por exemplo, em São Paulo tem o metrô e tem o que chama de CPTM, que é um trem que vai para cidades satélite. Então, isso também existe em Paris, tem o metrô que é dentro de Paris e tem o RER, que é esse trem que vai nas cidades conexas. Então, você tem os dois. O bilhete é le ticket de métro ou justamente le ticket de RER. Aí você tem vários jeitos, vai ter outros vídeos sobre isso. Aí você tem diferentes tipos de bilhetes, tem um que é unitário, tem um que já é um pass para vários dias. Aqui não é bem o tema do vídeo, porque eu estou passando vocabulário, mas se você quiser saber qual é a fórmula mais econômica e como funciona para usar o metrô, eu faço um vídeo em Paris, dependendo do momento que está assistindo esse vídeo, pode ser que eu já tenha feito, ou se não eu vou fazer em agosto de 2022, agora este ano, sobre justamente isso, que vai ser menos para vocabulário e mais para justamente você entender quais são as diferentes formas, que vai ser menos a respeito de vocabulário e mais para justamente entender quais são as diferentes fórmulas. Se esse vídeo já tiver saído no momento que você está assistindo, eu vou deixar aqui, ou se não, é só você esperar um pouquinho, daqui a um tempo vai ter esse vídeo também. O guichê de venda e informações, le guichê, tá? Le guichê. Escada rolante, l'escalator. Escalator não é uma palavra, inclusive, de origem francesa. Eu acredito que deve ser ou do latim ou do... Mas, na verdade, nem tinha escalador na época dos romanos. Certamente vem do inglês, pelo menos não do francês, porque é difícil uma palavra terminar com T-O-R em francês. Mas a gente usa essa palavra no dia a dia, l'escalator. Le couloir de métro, o corredor do metrô, le couloir de métro. Couloir e corredor, inclusive na sua casa também. Couloir de métro, nesse caso. Uma palavra útil também é la correspondance, que seria a correspondência. La correspondance é, na verdade, a mudança de plataforma para outra. Quando você chega, você está usando a linha 6, a gente não fala em cores no metrô de Paris, a gente fala em números de linhas, de 1 até 14. Então, por exemplo, está na linha 6, você quer pegar a linha 4. Então, tem une correspondance entre a linha 4 e a linha 6, no caso, tá? Une correspondance. É isso que é essa mudança. O fato de trocar de uma linha para pegar outra. Em português, vocês falam baldeação. Baldeação. Correspondance
en français. E catraca, que é tourniquet. Le tourniquet. Le é o, né? O. É como se fosse o catraca. Mas em francês é uma palavra masculina, tá? Então, le tourniquet. Geralmente, quando você marca com alguém no metrô, dentro do metrô, assim como no Brasil, você marca na catraca. Então, le tourniquet, em francês. E é curioso porque na França não tem controle, não tem pessoas que vigiam exatamente esse lugar. Então, várias pessoas passam por cima. E o controle, às vezes, está dentro do próprio trem do metrô. E aí, se você não tiver a passagem, né, para justificar, você paga uma multa muito salgada, do tipo 80 euros, alguma coisa salgada mesmo. É diferente do Brasil. No Brasil, você não pode muito burlar, porque tem, geralmente, 5 seguranças exatamente no lugar da catraca. E aí, você pode, inclusive, descartar seu bilhete depois. Na França, não. Fique com seu bilhete, porque se tiver um controle, o cara vai pedir seu bilhete. Se você não tiver, você vai pagar multa. Você não vai poder justificar, não sei, sou brasileiro. Normalmente não vai ter tolerância. Então, para evitar aquela multa salgada, fique com seu bilhete. Importante isso. Agora, algumas expressões úteis que você vai ouvir. Você nunca vai falar isso, mas você vai ouvir dentro do metrô em Paris ou nas outras cidades da França. Eu vou ler essa lista para você. E aqui tem uma primeira que é Attention à la marche en descendant du train. Cuidado com o degrau descendo do trem. Attention à la marche en descendant du train. Terminus, que é o término da linha, então você tem que descer. Não dá para ficar para pegar no sentido contrário. É terminus, você desce. Direction étoile, prochain train dans 1 minute. Estou tentando falar com a voz sexy desses caras. Geralmente é mulher que fala isso. Direction étoile, na direção étoile, que seria, por exemplo, o destino da linha, né? Próximo trem daqui 1 minuto. Prochain train dans 1 minute. Então você está esperando na plataforma, né? E aí eles comunicam o momento que vai chegar o próximo. Às vezes está escrito às vezes numa plataforma, tipo, você vê o número assim, tem uma placa de sinalização e está escrito 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas às vezes não. E às vezes eles comunicam mesmo, para você se preparar a entrar. Quando você chegar na estação, vai ser avisado também, assim como no metrô no Brasil, tá avisado a estação, né? Sei lá, você chega naquela estação, por exemplo, Étoile, ele vai falar, ou ela vai falar, Étoile, Étoile. Então isso você também vai ouvir. Se a pessoa não conseguir ler, por exemplo, as pessoas que são cegas, você consegue ouvir a estação onde você chega. Fala também em inglês, fala em espanhol, se eu não me engano, não fala em português. Então isso, até onde eu lembro, não tem português no metrô de Paris. Vai ter que aprender uma dessas línguas, francês, inglês ou espanhol. Bom, e aí se você precisar interagir com as pessoas, sendo do guichê, sendo as pessoas no metrô para pedir uma informação, nós temos uma outra aula que é o francês zero, o francês básico, que você precisa para saber, assim, realmente o básico do francês, que é a aula zero, e que vai ser útil para você aprender como você fala, com licença, desculpa, sou brasileiro, estou perdido. Então, veja essa aula que vai ser útil para você. Voilà, nós terminamos essa aula. Deixe nos comentários se você já usou o metrô de Paris, qual dessas frases foi mais útil, se você passou alguma história interessante que você quer contar com a gente, deixa aqui, a gente vai ler aqui nessa comunidade. Voilà, é sempre muito bem visto. Essas experiências mútuas, né, para se ajudar um ao outro, é bem legal. É isso que eu estou querendo criar também nessa escola, esse conceito de uma comunidade, a comunidade Voilà, com essas experiências um dos outros e esse espírito assim de vamos se ajudar uns aos outros. Alguns já foram para Paris e podem falar coisas importantes e interessantes para a gente. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Ciao.